Você já passou pela situação de estar cercado de gente e não entender absolutamente nada do que eles estão falando? Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui na Itália. E você sabe qual é a coisa pior? É que eu achava que sabia falar italiano. Oi gente, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Cosme Eduardo e há 24 anos eu vivo aqui no exterior. No último vídeo eu falei para vocês como eu decidi vir para a Itália depois daquele telefonema que mudou realmente o rumo da minha vida. Eu contei algumas coisas que aconteceram naquele período e como foi a minha trajetória até aqui. Hoje eu irei falar para vocês de um problema muito sério e que poucas pessoas pensam que ele é realmente verdadeiro: o idioma. Sim, quando eu pensei em vir para a Itália, eu comecei a estudar o italiano. Eu pensava que estava estudando o italiano, mas na verdade não era nada disso. Eu escutava algumas canções, eu lia alguns textos, eu escutava alguns filmes italianos, porque me falaram que o italiano era uma língua muito fácil, uma língua muito igual ao português. E escutando, lendo, você até acreditaria nisso. Mas o problema foi quando eu cheguei aqui. Quando eu pisei no aeroporto, tudo começou. A primeira coisa foi que, como eu falei para vocês no último vídeo, eu vim de calça social, camisa social, puxando aquela mala, uma ideia completamente errada da Europa. Uma coisa que eu não aconselho que ninguém faça. Vir todo emperequetado para a Europa. Eles já sacam logo que você não é do lugar, eles já veem de longe que você tem alguma coisa de diferente e a imigração viu isso em mim. Todo socialzinho, todo chique, a imigração chegou, ei, vem aqui. Desespero, desespero. Não sabia como falar, não sabia o que dizer. Ok, me chamaram, é claro, você tem que vir, não? Cheguei, me apresentei, viram meu passaporte e começaram as perguntas no bendito italiano. E quem conseguia entender alguma coisa? Não conseguia entender nada. Falei que não estava entendendo com meu pouco inglês, mas a coisa que me surpreendeu mais ainda é que aqui na Itália eles falam o pouquíssimo inglês. Agora está melhorando, mas há 24 anos atrás a imigração não entendia o que eu estava falando em inglês. E eu tenho certeza que eu estava falando o inglês correto, mas eles não me entendiam. No final, conseguimos nos comunicar e eles chegaram com um policial que falava um português meio espanhol, um portunhol, mas a gente conseguiu se entender. Daquele momento começou o interrogatório. O que você está fazendo aqui? Você veio aqui para trabalhar ou veio aqui para turismo? E aí você já começa a ficar nervoso. Deixa eu ver a sua mala, deixa eu ver o que você está trazendo. E aí eles reviraram as minhas roupas, eles viram fotos que eu tinha trago. Uma outra coisa, as fotos foram quase aquilo que me denunciaram, porque eu não poderia dizer e nem dar a entender que eu estava vindo a trabalho. Eu tive que continuar batendo o pé que eu estava vindo a turismo. Quando ele viu as fotos da minha família, ele perguntou: se tu veio a turismo, por que essas fotos? Respondi porque eu queria ficar sempre perto da minha família, mesmo que fosse a turismo. E um dos modos de ficar perto da minha família, visto que naquele tempo não tinha nada de internet, WhatsApp, videochamada, era trazer as fotos. Ele aceitou, até mesmo porque a Itália é muito família, então ele aceitou, ou talvez ele fingiu de aceitar essa desculpa. De qualquer jeito, ele deixou para lá essa história. Depois começaram a perguntar se eu tinha drogas, se eu estava trazendo drogas para a Europa e começaram a pedir para tirar a minha roupa. Sim, eu fiquei de sunga na imigração, mas literalmente de sunga. Me revistaram de cima embaixo. Aí você imagina, uma pessoa que acabou de chegar, nem tinha chegado, estava chegando, depois de 12 horas de voo, uma emoção próprio ao máximo, com os policiais ao redor, porque tinha 4, 5 policiais, e me pediram para tirar a roupa, perguntando se eu tinha drogas,
e tudo isso na minha cabeça eu estava no limite, mas consegui suportar a pressão, tirei a roupa como eles falaram, fiquei de sunga, me reviraram toda a mala e chegaram à conclusão que eu não estava ali para transportar droga, e isso foi um alívio para mim. Depois desse momento muito estressante, eles falaram, pegaram meu passaporte, me deram e boas férias, boas vacâncias, não? Eles falaram para mim, boas férias, buone vacanze. Não sei se eles acreditaram na minha história ou não sei se eles fecharam o olho e deixa esse coitado se virar e seguir a vida dele. De qualquer jeito, eu saí do aeroporto e fui pegar o meu ônibus para Milão. Dali começaram os problemas. O motorista do ônibus não sabia falar inglês, eu não sabia falar italiano e a gente não conseguiu se comunicar. Inglês, italiano, nada. Eu consegui encontrar um brasileiro que estava entrando nesse ônibus e aí ele me escutou eu falando com o motorista e falou, não, sim, esse ônibus vai para Milão, é o ponto final, você pode sair, pode subir e você vai chegar em Milão. Foi isso que eu fiz, subi nesse ônibus, a autoestrada, uma maravilha, acostumada com linha vermelha, acostumada com a Avenida Brasil. Olha, só a viagem do aeroporto para Milão já foi uma emoção para mim. Ver uma autoestrada com 4, 5 pistas assim, toda livre, os carros tudo novos, era uma experiência realmente... Eu sou um amante de carro, eu sempre fiz um mecânico na minha vida, eu adorei aquela experiência dentro do ônibus, parecia que eu estava num parque de diversões. Chegando em Milão, cada vez mais o idioma começava a pesar. Eu não estava entendendo nada o que estavam falando. Encontrei esse meu amigo Henrique, que ele estava esperando na estação central de Milano. Chegando na estação central de Milano, nós pegamos o metrô e graças a Deus que eu tinha o Henrique, porque eu não entendia uma palavra daquilo que eles estavam falando. O Henrique me levou para esse albergue da juventude, aonde eu fiquei ali por uma semana, à procura de coisas melhores. Decidi sair de noite e fui para o McDonald's. O McDonald's, em inglês, eles vão falar inglês, né? Errado, eles não falam inglês nem no McDonald's. Não falavam, os tempos mudaram. E agora você com certeza vai encontrar 2, 3, 4 jovens que falam inglês. Mas naquele tempo eu realmente não encontrei ninguém que falava inglês naquele McDonald's que eu fui. Cheguei em Piazza Lelotto, perto do estádio do San Siro. Piazza Lelotto, tu diz, é um outro lugar, um outro mundo. Realmente, muito legal a experiência do primeiro dia. Cheguei naquele McDonald's, enfrentei a fila, chegou a hora do pagamento. Mostrei para a garota o lanche que eu queria e ela me pergunta, mandi qui ou porti via? Uma simples pergunta, mandi qui ou porti via? Mandi qui, quindi, você vai comer aqui ou porti via? Ou vai levar para casa? Crise, pânico, desespero. A fila atrás de mim, porque antigamente ainda não tinha os totem, era fila. A fila atrás de mim, gigante. As pessoas olhando para minha cara, o caixa do lado olhando para minha cara. Aquele momento você pensa que todo mundo está olhando para você. Vermelho, suando. Não entendo. I don't understand. Repeat, please. Ela não entendia nada, eu não entendia nada. O que me salvou foi uma brasileira que estava do meu lado, na fila do lado, e demorou 2 horas para me salvar. Ela veio e fala comigo, não, ela está perguntando se você vai comer aqui ou se você vai levar para casa. Mas por que você não falou isso antes? Você esperou passar uma eternidade, suar 10 camisas para poder responder e você estava do lado, me salvando. Vabbè. Aí eu falei, não, fala com ela que eu vou comer aqui. Aí ela foi e respondeu, não, mande aqui. Resolvido o problema, simples assim, peguei minha bandeja e comi o meu primeiro lanche no McDonald's na Itália. O idioma realmente é uma coisa importantíssima. Não pense que é uma coisa que você vai para um lugar e porque dizem que o idioma é parecido, você vai ficar livre de problemas. Não.
Você tem que tentar estudar o idioma o máximo que você pode. Hoje existem muitas coisas simples que te ajudam. Duolingo, um monte de inteligência artificial, cursos online, pessoas com canais que te ensinam. Tente aprender o idioma do país que você está imaginando emigrar. Não chegue lá, não digo um idioma que tu fale fluentemente, mas que você pelo menos entenda e se comunique o básico. Depois dessa aventura do primeiro dia, que eu acabei com esse lanche do McDonald's e depois o sofrimento para voltar para casa com o metrô, ainda bem que eu estava perto do meu albergue da juventude e de Piazza dell'Otto a Cutiotto, aonde que eu tinha que ir, eram uma fermata. Para quem conhece a Itália, Milão, sabe que de Piazza dell'Otto a Cutiotto é uma parada só de metrô. Eu decidi, por não entender nada, pegar e caminhar até o albergue da juventude, onde eu passei a minha primeira noite. E assim terminou o meu primeiro dia na Itália, com toda essa adrenalina de não entender o que as pessoas falavam comigo. Cheguei no albergue da juventude, que ali sim falavam inglês, então eu conseguia me defender muito bem, e fui dormir, descansar, porque no dia seguinte eu teria que começar a procurar um emprego e também procurar um novo lugar para morar, porque eu não poderia ficar o tempo inteiro no albergue da juventude, até mesmo porque eu não tinha dinheiro para pagar tudo aquilo. Mas isso eu irei falar com vocês no próximo vídeo. Desse vídeo, o que eu quero que você tire? Eu quero que você entenda que quando você pensa em emigrar, uma coisa muito importante e que muitas pessoas de repente deixam até de lado é o idioma. Você pensa que com o inglês você está feito, você pode chegar em qualquer lugar, mas não é assim que funciona. Você com o inglês às vezes vai ter muita dificuldade. Tudo bem que a minha experiência de 23 anos atrás foi diferente de quem vem hoje, porque hoje muitas pessoas falam inglês fluente. Mas um pouco dessa realidade ainda existe. Muitas pessoas não falam ou não gostam de falar o inglês. Você, se está pensando em vir para a Itália, vir para a França, vir para a Holanda, tente aprender o idioma local. Não precisa ser fluente, mas que tenha pelo menos um mínimo de entendimento, que você possa entender e responder coisas simples, como nome, como lugar, como quero comer, essas coisas simples que você precisa no seu dia a dia. Esse vídeo vai ficando por aqui, agradeço por ter visto esse vídeo. No próximo vídeo irei falar de procura de trabalho, procura de casa e conto com a tua presença. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim, porque me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Se você tem alguma dúvida sobre esses conteúdos, sobre imigração para a Itália, alguma dúvida sobre a Itália, deixa no comentário que eu posso responder para você e vou tentar fazer isso de uma maneira muito rápida. Um abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!